Aleluias. Glórias a Deus, aleluia. Amém. Você está sabendo o que Deus vai fazer aqui nessa noite? Deus ele vai mexer com você por dentro. Ele vai tocar em áreas que só você sabe. Ele vai consertar, ele vai ajustar, ele vai endireitar. Lá no fundo, lá dentro, lá no coração, onde só você e ele sabem. É assim que a cura vem, ela vem de dentro para fora. Tem muitas pessoas que estão com enfermidades físicas e tudo mais, mas precisam primeiro se curar por dentro. Precisam primeiro se curar na alma. Sabe que nós vivemos numa época em que nem tudo que nós olhamos, nós enxergamos. Porque nós olhamos aquilo que está aparente, mas nós não conseguimos enxergar de fato o que está acontecendo lá dentro. Tem pessoas que estão aparentemente bem, mas lá dentro estão quase morrendo. E é por isso que o Senhor vai ministrar cura aqui nessa noite. Lá dentro, angústias, depressões, medos, fobias, ansiedade, que tem consumido a vida de pessoas, cristãs e não cristãs. Mas por fora, muitas vezes, aparentemente não tem nada, está normal, está tudo bem. Quantas pessoas estão morrendo assim? Hoje não é difícil nós vermos notícias de uma pessoa, de um casal, de uma família, aonde estava tudo maravilhoso aos nossos olhos, que está apenas olhando de fora, mas daqui a pouco alguém se suicidou, alguém tentou se matar, porque foi negligenciado os problemas que realmente as pessoas estavam vivendo, lá dentro, nós nos sentimos obrigados ou responsáveis por representar na sociedade, por sorrir, por mostrar que estamos bem, mas na verdade, lá dentro, muitas vezes nós vivemos conflitos, problemas que precisam de cura, precisam realmente da mão de Deus, precisam realmente do socorro do Senhor. Eu quero dizer para você que nessa noite, você pode ser quem você é, você pode ser de fato quem você é, porque Ele te conhece muito bem. Então se desarma aí, tá bom? Se desarma aí, se libera, se quiser chorar, chora, se quiser gritar, grita, mas uma coisa é certa, você vai sair daqui livre, amém? É para isso, foi para isso que Cristo veio, porque Ele nos libertou, foi para essa liberdade que Cristo verdadeiramente nos libertou. O que importa mesmo é quem nós somos lá dentro. Quer um exemplo? José do Egito. José, ele era um escravo que nunca foi escravo. Ele estava na casa de Potifar, ele tinha roupa de escravo, ele tinha jeito, ele estava totalmente vestido de escravo, mas dentro dele ele não era escravo. Ele era livre. Ele não se comportava como escravo, ele não tinha uma mentalidade de escravo, é por isso que ele mudava o ambiente onde ele vivia. É por isso que ele influenciava, é por isso que tudo se transformava onde José estava. É na casa de Potifar, é na prisão, não importa, onde ele estava, as coisas aconteciam. Porque algumas pessoas estão presas aparentemente, mas por dentro estão totalmente livres, enquanto outras pessoas estão aparentemente livres, mas por dentro estão totalmente presas. E é por isso que Deus quer falar com você nessa noite, é por isso que Deus quer trazer uma cura lá na sua alma, lá dentro, para que você fique, para que você seja uma pessoa completamente liberta. Liberta de qualquer trauma, liberta de qualquer problema, liberta de coisas que as pessoas não valorizam muito, porque quando alguém tem uma enfermidade física notória, quando alguém tem uma ferida, um machucado, um osso quebrado, é fácil você olhar e se sensibilizar com aquela pessoa. Agora, quando a pessoa tem uma ferida na alma, muita gente acha que é frescura, muita gente acha que aquilo ali não é nada, muita gente acha, não, reage, vai lá, faz. Não, querido, aquilo que é por dentro é pior do que aquilo que é por fora. Porque vai consumindo, vai tragando. Mas o Deus que cura por fora, Ele cura por dentro. O Deus que cura, Ele cura de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer forma. Você só precisa crer na cura e ela vai ser ministrada e você vai sair daqui com ela. Amém? Aleluias, aleluias. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o livro de Atos. Se você puder, abre aí. E Deus vai ministrar o seu coração. Sabe que o livro de Atos é um livro muito interessante, porque ele é um elo, ele está ligando os evangelhos, as epístolas de Paulo, ele está finalizando uma história e começando uma história nova, preste atenção nisso. O livro de Atos está
no momento em que ele começa, ele está criando uma nova história. Quantos aqui precisam de criar uma nova história na sua vida? Quantos aqui precisam de um recomeço na sua vida? É isso que o livro de Atos faz. É aquele momento em que Jesus Cristo estava encarnado, estava na terra, ele sobe ao céu, e ao mesmo tempo o Espírito dele continua em nós, e ele vai e fala: eu vou enviar para vocês um Consolador, o Paracletos, aquele que é igual a mim, aquele que vai revestir você de poder, para você continuar a minha caminhada, continuar a fazer aquilo que Jesus Cristo começou. E Jesus Cristo era fantástico, ele tinha uma mente maravilhosa, ele tinha um espírito, ele era Deus, ele era homem, ele era completo, ele é o nosso espelho. E o livro de Atos começou por volta do ano 60, um pouco mais do que isso, depois de Cristo, e ele vai terminar de ser escrito quando Jesus Cristo buscar a sua igreja. Você sabia disso? Você continua no livro de Atos. A igreja começou, a igreja primitiva, e a igreja está evoluindo, a igreja está aqui hoje. Você faz parte desse ministério. Aleluias. Abra a Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. Atos 16, 16. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, diga comigo, lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Vendo os seus senhores que desfizera a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levaram até os pretores. Disseram: estes homens têm sido judeus e perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que lhes sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluias, glória a Deus. O livro de Atos é um livro de transformação, e eu quero falar de 4 pilares sobre esse livro, que fala sobre propósito, fé, perseverança e milagres. Fala comigo: propósito, fé, perseverança e milagres. Havia ali um momento novo, um momento em que Jesus Cristo subiu, e Jesus Cristo deixou uma promessa, falando que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha, vocês vão começar agora uma nova história, vão ter que trabalhar, viver, me representar, fazer as obras que eu fiz, mas vai vir um Consolador, um ajudador, aquele que vai te revestir de poder, para você fazer essa caminhada. Quantos aqui já foram cheios do Espírito Santo, já foram batizados pelo Espírito Santo? Querido, na sua caminhada cristã, você precisa disso. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Não espere a igreja estar cheia do Espírito Santo, não. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para que a igreja esteja cheia do Espírito Santo. Você entende isso? Você é a igreja, então você vai se encher do Espírito Santo, aí o templo inteiro vai ficar cheio do Espírito Santo. Mas é necessário a presença do Espírito Santo, porque ela chegou ali em Atos, e Atos é hoje também, ela também está disponível para você. E ali se começa uma nova história de propósito. Fala comigo: propósito. Por que propósito? Porque você que está aí sentado, você tem um chamado, da mesma forma que Paulo e Silas tinham um chamado. Um chamado de representar ao Senhor, um chamado de ser o embaixador do reino de Deus nessa terra, um chamado de curar, de libertar, de levar uma palavra de salvação e vida para as pessoas. Essa é a missão da igreja: transformar, fazer a diferença. E o livro de Atos, ele é um livro que fala de propósito. As pessoas que estão em Atos, as pessoas que estão hoje, elas têm esse propósito.
Por isso você já precisa começar aqui entendendo que você não é aquilo que o diabo diz que você é, porque o diabo quer te diminuir. Ele quer falar que você não pode, que você não consegue, que você é fraco, que você não tem isso, não tem aquilo, quer ressaltar aquilo que você não tem, para que você não enxergue verdadeiramente aquilo que você tem. Você tem o Espírito Santo dentro de você, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que falou, haja luz e houve luz, Ele está em você. E não há limitações na sua vida, não há nada que você não possa conquistar pelo nome do Senhor. Então não dê ouvidos para as pessoas. Muitas vezes as pessoas querem te diminuir, querem te depreciar. Ei, você não é aquilo que as pessoas falam que você é aquilo que Deus fala que você é. Então você tem que entender que a opinião de Deus a seu respeito é a única que te importa. É a única que te importa. Não é a opinião do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua mulher, é a opinião de Deus, porque Ele te criou e Ele sabe realmente quem você é por dentro. Ele está aqui para te endireitar, Ele está aqui para te curar, está aqui para te sarar, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que não haja limite no operar de Deus na sua vida, para que não haja limite no operar da fé na sua vida. Então você é quem Deus fala que você é, e você é um filho amado, querido, você é alguém cheio do poder, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, aleluias, tem uma missão especial na sua vida, algo que é só para você fazer. Tem pessoas que só serão alcançadas se você pregar, se você testemunhar, se você falar. Isso é o propósito. O livro de Atos tem um propósito. Então Paulo e Silas estavam lá indo para a oração, e de repente eles viram uma jovem possessa de um espírito adivinhador, e eles sabiam, se ele libertasse aquela jovem, o bicho ia pegar, o negócio ia ficar feio, porque aquela jovem estava dando lucro para as pessoas, e aquilo ia de alguma forma chegar até eles como uma retaliação e como um problema. Entenda uma coisa, querido, nós temos que executar o nosso propósito, nós temos que executar a nossa missão, independentemente do preço, independentemente da confusão, do que vai acontecer. Não estamos na época de nos calar diante das aberrações, diante das atrocidades. O Senhor nos chama para sermos corajosos, corajosos no falar, corajosos no representar, sem medo do que vai nos acontecer, porque ou nós confiamos totalmente em Deus, ou então nós estamos brincando de ser crente. E Paulo e Silas estavam ali diante daquela jovem, e ele sabia, se eu libertar, se eu falar, alguma coisa ruim vai acontecer. Mas quando nós falamos de propósito, não tem conversa, tem que fazer. E vou te falar uma coisa, querido, o Espírito Santo, ele sempre vai te guiar naquilo que é para você fazer. Sempre, ele vai guiar. Você vai sentir o que você precisa fazer, e você tem que ser corajoso, e você tem que fazer. Repreender, exortar, orar. E aí vem o segundo pilar, vem a fé, porque se você crer que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome no céu e na terra, que esse nome é revestido de toda autoridade, e que ele está na sua boca, você vai ter medo de quê? Você vai ter medo de quê? Sabe que na vida nós temos que nos posicionar. Você fica de pé um pouquinho? Fica de pé um pouquinho. Faz uma postura assim, ó. Se posiciona, peito para fora, cabeça erguida, respira fundo. Isso é um posicionamento de empoderamento. Você precisa estar totalmente posicionado, fisicamente, espiritualmente e na sua mente. Já viu aquelas pessoas assim? Imagina se eu for pregar aqui. Olha a postura de derrota. Essa postura, ela atrai derrota. Quando você se posiciona, lembra de um cachorrinho? Quando o cachorro está com medo, como é que ele fica? Orelha para baixo, focinho para baixo, rabinho no meio das pernas. Qualquer um vai lá e chuta o cachorro. Eu tenho uma cachorra que ela é pastor belga, quando ela ouve até lá em casa, até o cachorro é pastor. Quando ela ouve um barulho, ela na hora arrepia os pelos, ela levanta as orelhas, ela coloca aquele tórax para fora assim, falando assim, aqui eu domino. Sabe, queridos, o posicionamento, ele vai mostrar que você é uma pessoa forte.
Eu me lembro sempre da música da Ludmilla Ferber, né? Nunca pare de lutar. Quando eu ouço essa música, parece que a gente está sempre assim, ó. Sabe? Vem demônio, vem para você ver. Vem para você ver. É o seu posicionamento, porque você logo tem que decidir se você vai correr ou se você vai correr do diabo ou se você vai correr para cima dele. É um posicionamento. Nós não estamos na época do crente estar em casa e ouvir um barulhinho lá em casa. Meu Deus, pastor Emerson, tem um barulho aqui, está acontecendo alguma coisa. Tem um demônio. Vai fazer de gato e sapato com você. Se posiciona, querido. Se posiciona. Você se levanta e fala, em nome de Jesus Cristo, aqui na minha casa não, diabo. Aqui na minha casa não. Aqui na minha casa não. Às vezes é uma discussão com marido e mulher, às vezes é uma questão com o filho, é uma palavra que o filho está, em nome de Jesus, aqui na minha casa não. Sabe que é uma questão de posicionamento? Quando meu filho tinha 3 anos, eu acho, tinha uma frase no meu carro assim, Deus é fiel, e ele olhou, e ele falou, pai, o que está escrito aqui? Eu falei, Deus é fiel, mas tem uma voz no meu ouvido falando que Deus não é fiel, que o diabo é fiel. Desse jeito. E depois essa voz vinha à noite, vinha no quarto, vinha não sei o quê, vinha, querido, você tem que se posicionar. Diabo, você vai sair daqui agora. Eu não tenho nada com você, você não tem nada comigo. Essa casa não é sua. Aqui você não tem nada, você se posiciona. Você precisa se colocar numa postura de empoderamento em todo o tempo. É físico, é mental, é espiritual, tudo, querido. Sabe que até no reino animal se decide quem é o caçador e quem é a caça. Você pode ver no YouTube, eu fiquei surpreso quando vi pela primeira vez, uma onça pulou dentro da água, em cima de um jacaré. Eu pensei na hora, coitada da onça, ali é o ambiente do jacaré, coitada, vai ser comida na hora. Passou 4 segundos, a onça sai da água com o jacaré na boca, e vai para cima. Você tem que decidir que você é o predador, querido, você é o predador, aleluias. É uma questão de posicionamento. Você é um predador, você não pode ser capaz do diabo. Que o diabo está furioso com você, ele está, mas e daí? Ele que tem problema, não é você. Ele é que tem problema com você com ele não, porque ele não é nada diante de você. Aleluia, pode sentar. Você sabe que Jesus Cristo, ele não vai lutar com o diabo lá no Armagedon não, ele vai só dar um sopro, e o diabo vai embora, vai sumir. É um poder muito maior. É um poder muito maior. Então, a fé é isso. O pilar da fé é esse, você se posiciona na certeza de que a vitória é sua. Não é na dúvida, não é na esperança, não é no medo, você se posiciona diante da adversidade, sabendo que a vitória vai estar com você. Porque você não serve qualquer Deus, o Deus que você serve não está morto, não está crucificado, Ele ressuscitou. É o único de todos aí que se chamam de Deus, é o único que a gente pode falar, está vivo. Os outros que se chamam de Deus aí, você tem sepultura dele, você tem não sei o quê, você tem Jesus Cristo, não, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está aqui. E a prova disso é que o poder dele opera em qualquer lugar, em qualquer hora, a qualquer momento. Aleluias. Então esse é o pilar da fé. Agora, o propósito, a missão, aquilo que você entende que você tem que fazer nessa vida. Você não pode pensar assim que a sua vida não é nada, que a sua vida é uma rotina. Tem um propósito maior de Deus em você. Deus não chama gente que está à toa, querido. Então não fique à toa, comece a fazer alguma coisa. Pergunte aos pastores aí o que eu posso fazer, onde que eu posso ajudar, onde é que está precisando aí da minha mão de obra, da minha força, onde é que eu posso fazer alguma coisa, porque você tem que se movimentar. Você tem que se movimentar para que as coisas verdadeiramente começem a acontecer. Então Paulo, ele foi na fé, ele ordenou, sai espírito maligno, e na mesma hora aquela jovem ficou liberta. Os comerciantes daquela época ficaram irados, por quê? Porque para o mundo os valores são invertidos, para o mundo os bens são mais importantes do que as pessoas, eles só pensaram no dinheiro, não pensaram na jovem que ficou liberta. Mas nós, no reino de Deus, nós pensamos nas pessoas. Nós não ligamos aí para nós queremos a libertação das pessoas. E aí nesse momento em que a fé opera, em que você está no meio do reino, em que você está cumprindo o seu propósito, aí vem a questão da perseverança. Porque vem desafio, porque vem milagre, porque vem todo tipo de situação. Mas primeiro, antes do milagre, vem o desafio. Porque ninguém prometeu para você que a vida de crente ia ser fácil. Ninguém prometeu que era tudo bem, que era tudo maravilhoso. Pelo contrário, Jesus falou, no mundo tereis
aflições. Mas se alegrem, se alegrem, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, ele está em você. Se o nome dele está com você, se o poder dele está com você, você também vai vencer. Você só não vai vencer se você se deixar ser enganado, e muitas vezes pela sua mente, querendo te diminuir, te depreciar, te deixar impotente, aquele sentimento gostosinho de autopiedade. Sou pobrezinho mesmo, sou o último filho da minha mãe, sou não sei o quê, a pessoa gosta daquele negócio de passar a mão na cabeça, de consolo. Meu querido, manda isso embora, isso é do inferno. Isso é do inferno. Você é filho do rei, você é filho de Deus, você é alguém à imagem e semelhança do Criador. Não tem pobrezinho não tem dificuldadezinha não. Se posiciona como filho, se posiciona como filho do rei. A Bíblia fala que nós vamos reinar nesta vida, reinará em vida. Então você pode reinar em vida. Reinar em vida é você ser bem-sucedido em todas as áreas, e não ser aparentemente bem-sucedido, e não ter uma família aparentemente legal, mas lá dentro você está para morrer. O Senhor quer curar tudo, quer levantar você, quer fazer de você uma nova criatura, quer dar uma virada na sua vida, uma virada completa na sua vida. Nós precisamos hoje de igrejas fortes, e igrejas fortes são construídas com pessoas fortes. Não estamos com tempo mais, eu falo isso na minha igreja, nós estamos com tempo mais para que todo o trabalho dos pastores sejam direcionados a cuidar de crente velho. Querido, você é crente, você é a igreja. Você que é crente aí com mais de 2, 3 anos, você tem que mudar de vida para você se posicionar, para você ser a igreja, fazer o papel dos pastores e não dar trabalho para os pastores. É assim, querido. É desse jeito. Deus espera muito de nós. Ele tem cura para você. Ele quer que você se enxergue como Ele te enxerga. Cristo morreu por você. Foi o sangue dele, foi a vida dele. Isso não é pouco não. Isso não é pouco. A perseverança todo mundo passa, desafio todo mundo passa, mas tudo depende de como você enxerga isso. É como você enxerga que muda tudo na sua mente. Por exemplo, imagina que amanhã, na sua casa, no almoço, só vai ter arroz e ovo. Algumas pessoas podem chegar e falar: meu Deus, onde está a sua fidelidade, onde está a sua presença, olha só. E ali fazer aquele probleminha virar um problemaço. Enquanto outras pessoas podem pegar: Senhor, muito obrigado, porque eu vou comer, vou me alimentar, vai dar tudo certo, e amanhã provisões novas vão chegar para mim. Você entende que é a forma de como você enxerga a situação é a mesma, mas uma pessoa morre por causa disso e outra não está nem aí. Falando isso rapidamente vai passar. Tem gente aí que acaba ficando com uma dívida, ficando com um problema, ficando com alguma coisa, e aquilo faz com que a pessoa se afunde num buraco, enquanto na verdade Deus te deu a capacidade de sair disso, de mudar, de criar coisas novas, de fazer, de inventar, de empreender. Ele está pronto para te abençoar, só está esperando o seu motivar da fé, o seu chamar da fé, só isso. E a perseverança, ela é muito importante, porque vem problemas sim, vem adversidade sim, vem ataque sim. Nós não estamos isentos disso. Nós vivemos num mundo em que o príncipe desse mundo é o diabo, nós vivemos num mundo totalmente decaído, num mundo com valores invertidos, num mundo em que está tudo doido por aí, mundo cheio de enfermidades. Nós estamos vivendo nesse mundo, esse mundo não é nosso, aqui não é nossa casa, nós somos estrangeiros nesse lugar. Então o problema vem, a questão é que você precisa perseverar. Olha o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles estavam servindo ao reino de Deus, eles estavam indo para a oração, de repente encontraram uma mulher, expulsaram o demônio daquela mulher, as pessoas, as autoridades daquele lugar pegaram eles em praça pública, dá para você imaginar isso na sua vida? Arrancaram as roupas deles e bateram com varas, bateram com varas, e depois levaram para a prisão e falaram assim com o carcereiro: pega esses dois aqui, coloca na segurança máxima dessa prisão. Então o carcereiro pegou eles dois, colocou no calabouço mais fundo que tinha, e pegou os pés deles e amarraram no tronco. Tem muito crente por aí que se acontecer 10% disso, ele quer morrer na hora, e vai espraguejar Deus o tempo todo. Querido, na perseverança, aprenda uma coisa: você confia.
A prova de fé na perseverança é você confiar no Senhor. Você dorme, você entrega para Deus e vai descansar. Você entrega e vai descansar. Tem gente que fica aí, né? Madrugadas e madrugadas e madrugadas, orando, Senhor, porque eu preciso. Na verdade é uma falta de fé. Porque a pessoa não consegue descansar, não consegue entregar e falar, Senhor, agora cuida que eu preciso descansar. E as pessoas, às vezes, elas estão fazendo muito mais com um propósito errado. Entenda uma coisa, querido, que não é o que você faz que é importante no reino de Deus, e sim por que você faz. É o porquê que é importante, é o porquê que muda tudo. Porque quando você, por exemplo, vai jejuar, e você jejua, e ali você está jejuando porque você quer uma coisa, porque você quer aquilo, porque todo motivo pessoal, tudo coisa sua. Você está ali fazendo, até de repente uma coisa que nem edifica, e você está ali insistindo. Agora, outra pessoa vai jejuar, mas ela vai jejuar porque ela ama a Deus, ela vai jejuar porque ela ama estar com o Pai, porque ela quer muito se aproximar de Deus, mortificar a carne, fortalecer o espírito, ter mais intimidade. Olha a diferença dos motivos. E a pessoa com o motivo certo, com o porquê certo, ela acaba alcançando tudo. E a pessoa que está com o motivo errado, ela vai se cansar, vai se desgastar, vai dar voltas e vai acabar no mesmo lugar. Então a perseverança, você confia, você entrega, e foi exatamente isso que Paulo e Silas fez. Eles aparentemente estavam presos, mas lá dentro eles estavam completamente livres. Aleluias! Aparentemente estavam presos no tronco amarrado, mas lá dentro deles, eles estavam dando glórias a Deus. Aleluias! Eles estavam ali dando glórias a Deus. E sabe o que isso faz? Sabe o que essa atmosfera traz? Ela traz milagres, que é o quarto pilar. Essa atmosfera, ela traz milagres. Nós ficamos cobrando muito a Deus. Deus, Ele não evitou que Paulo e Silas fossem para a prisão. Deus, Ele não evitou que Daniel fosse para a cova dos leões. Ele não evitou que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse para a fogueira, e nem que Jonas fosse para o interior do peixe. Deus não evitou, porque Deus preferiu fazer uma coisa muito maior. Ele preferiu livrar os seus servos lá dentro. Ele preferiu mostrar o seu poder lá dentro. Então ele foi e livrou Paulo e Silas lá dentro da prisão, livrou Daniel na cova dos leões, livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fogueira. Se você estiver hoje, querido, vivendo um período de escuridão, se você estiver no interior do peixe, se você estiver no meio da fogueira, se você estiver totalmente amarrado nas suas emoções, é aí que Deus vai te livrar. É aí que Ele vai te livrar. É agora que Ele vai te livrar. É agora que Ele vai mandar escape para você. Mas você tem que adorar. Você tem que descansar. Você tem que entregar. Você tem que deixar Ele fazer o trabalho dEle. Deixar Deus fazer o trabalho dEle. Quantas vezes nós atrapalhamos Deus? Quantas vezes nós plantamos a semente da fé, e ao invés de nós esperarmos ela brotar no tempo dela, as coisas acontecerem, nós vamos lá e cavar a semente. Quando a gente vai cavar a semente, a gente mata a semente. Não deixando Deus agir, não deixando Deus fazer. É hora de dar um salto na sua vida, é hora de mudar o mindset, mudar a mente, é hora de mudar realmente seu comportamento, suas atitudes, para que você possa viver verdadeiramente o melhor de Deus na sua vida. Falando em Atos, isso aconteceu com o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, homem turrão, violento. Ele era um fariseu, um religioso, e Deus pegou todos esses defeitos e transformou em qualidade. Já pensou nisso? Já pensou na sua vida, quantas coisas que você pode estar achando que é ruim, que é problema, Deus pode transformar tudo isso em qualidade. Tudo isso em qualidade. Quando houver uma genuína conversão, quando há a metanoia, o arrependimento, a mudança de mente, uma nova direção, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer verdadeiramente te abençoar, Ele quer realmente mudar tudo que você está vivendo, querido. Não é plano dele que você viva no sofrimento, na dificuldade, na escassez. Você pode até estar lá, mas Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Como um pai que sabe dar coisas boas para os seus filhos, Deus é assim, também sabe te dar. E sabe o que acontece? Essa mudança de mentalidade, esse entendimento de um posicionamento correto em fé, é a chave que você precisa para virar a sua vida. Às vezes Deus coloca uma porta na sua frente, para você abrir, só que a sua chave está errada. Você se acha que é o coitadinho, vai abrir a porta, não abre.
Você se acha que depende das pessoas, você vai abrir a porta, não abre. Você fica achando que Deus tinha que te dar tudo de graça, você vai abrir a porta, não abre. A chave da porta é a mudança da sua mente, é a perseverança, é a fé. É você acreditar que Deus vai colocar o caminho, mas você tem que andar, você tem que se posicionar, que a adversidade vai chegar, mas você tem que estar posicionado diante das adversidades, em todo tempo, não aceitando nenhum tipo de derrota. Você pode receber a luta, mas a derrota você não aceita, você se posiciona contra ela, em fé, em fé. Essa é a igreja do Senhor, essa é a igreja primitiva, essa tem que ser a igreja atual, a igreja dos milagres, a igreja do mover, a igreja da provisão, a igreja em que as pessoas dispõem dos seus bens e trazem para abençoar o reino, a igreja em que as pessoas amam de todo o seu coração, a igreja de viver uma vida inteira de milagre. Aí você pode falar assim, mas pastor, eu estou buscando isso de madrugada, querido, Deus não está te pedindo isso. Lá em Jeremias 29:8, ele só fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu passei por uma fase assim, bem antes de ser pastor, eu queria algo com Deus, e eu subia monte, descia monte, eu ia atrás dos canelas de fogo, e onde tinha gente orando, saí da minha casa meia-noite caminhando para ir para o monte, e o que eu queria não acontecia de jeito nenhum, não dava certo, era uma coisa muito boa, e não dava certo, e não funcionava. Eu estava fazendo a minha segunda faculdade na época, voltando da faculdade numa van, ouvindo um som, adorando ao Senhor, adorando ao Senhor, adorando ao Senhor. Cheguei em casa, a minha esposa e meu filho estavam dormindo, eu morava numa casa que tinha terraço, fui lá para o terraço, lá no terraço simplesmente eu me entreguei ao Senhor, eu adorei, eu exaltei o nome do Senhor, foi uma coisa maravilhosa, uma coisa que nunca tinha acontecido, e naquela noite o milagre que eu queria aconteceu. Naquela noite, porque ali de fato eu busquei com um propósito certo, ali de fato houve uma entrega, ali de fato houve realmente algo sobrenatural, de Deus se movendo. Então nós precisamos chegar nesse nível, nós precisamos realmente abrir o nosso coração. Nós queremos, tipo um fast food, né? Tipo o iFood, você ligou, chegou a comida. É como se o pastor estivesse aqui, colocasse as mãos e está tudo certo. Não, vai depender de você, porque a Bíblia fala que você tem que renovar sua mente, renovar sua mente, renovar sua mente. Todo dia você tem que renovar sua mente, todo dia você tem que vencer as batalhas, todo dia você tem que realmente se impor diante das adversidades, diante das dificuldades. Até o dia que nós vamos para a glória, querido, tem que ser assim. E não se importe com a opinião alheia. Noé demorou 120 anos para construir a arca, e enquanto ele construía, muita gente falava, não vai dar certo, muita gente ria, muita gente zombava, e ele continuava fiel ao propósito, ele continuava fiel. Deus vai colocar coisas no seu coração, que vão parecer loucura, que você vai acreditar, e é só você que tem que acreditar, deixa que as outras pessoas vão ver quando acontecer. Mas o que você não pode fazer é viver pela opinião alheia, é viver pelo que falam, é viver pelo que está ali no seu ouvido das pessoas. Você tem que ter tamanha intimidade com Deus, que o que te importa só é o que Ele fala com você. Se Noé fosse ouvir o que falavam para ele, com 5 anos, com 10 anos, ele tinha parado tudo, tinha desistido, tinha morrido afogado. Você não vai morrer afogado não, querido. Você não vai morrer afogado, não vai morrer na praia. Você vai viver, você vai ser exemplo, você vai deixar um legado, você vai fazer a sua história. Aleluias, aleluias. Hoje nós precisamos vencer uma batalha aqui, que é uma batalha no campo emocional, uma batalha no campo da mente. É uma batalha em que muitas vezes, sem perceber, nós perdemos, e essa batalha faz com que a gente se enfraqueça no espírito também, com que a gente não tenha forças para ouvir e para entender o melhor de Deus. E eu quero que você seja muito sincero nessa noite, para você relatar para você mesmo, se de fato você tem vivido isso, se de fato você tem vivido cadeias, se de fato você tem vivido prisões internas em você, e o Senhor quer te dar vitória, o Senhor quer te libertar. Você pode ficar de pé?